Bom dia, igreja. Tudo jóia com vocês? Pois então, eu sou o pastor Elias do Vila Kids, do Ministério Infantil da nossa igreja. E hoje nós teremos uma mensagem na terceira carta de João e que nós tenhamos um tempo na presença de Deus com a sua palavra. Eu gostaria de começar com uma frase de Agostinho, que ele diz assim, o meu peso é o meu amor. O que ele está querendo dizer com isso? Que para onde o meu amor apontar, é para lá que eu vou. Nós seguimos os nossos corações. Por isso que a Bíblia fala, ela alerta, olha, guarde o teu coração. Sobre todas as coisas, guarde o teu coração. Porque nós somos seres desejantes, nós somos seres amorosos, e muitas vezes as nossas paixões é que nos conduzem. E por isso que eu fiz uma pergunta no tema do meu sermão. Quem de fato você ama? Quem de fato você ama? E nós, por meio dessa carta, nós vamos conhecer alguns personagens e nós vamos, juntos na nossa jornada, identificar quais são os amores desses personagens. Quem de fato eles amam? E nós vamos responder a pergunta também. Quem de fato nós amamos? Então vamos lá para a leitura da nossa carta. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falavam a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esse, para que nós nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal nunca viu a Deus, não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena em tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um
por um. Bom, essa é uma carta já escrita no final do primeiro século, e agora eu vou falar um pouquinho do seu contexto, e eu gostaria de dizer a respeito da fé cristã, que a fé cristã, ela traz novas culturas, ela mexe com a nossa vida, ela transforma não só o nosso coração, mas ela transforma os nossos hábitos, ela transforma o nosso cotidiano, ela vem mudar e mexer com as coisas, trocar as coisas de lugar. E nessa época nascia uma prática nova, era a prática dos pregadores, evangelistas, mestres que eram itinerantes, e eles viajavam pelas cidades, pela região da Europa, da Ásia, levando as boas notícias. Podemos dizer que é o início do movimento missionário, inaugurado pelos primeiros apóstolos, e agora sua continuação pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos. Numa época que não existia ferramentas tecnológicas como as de hoje para fazer viagem, para você marcar sua viagem, como o Airbnb, que você marca lá no celular, um lugar que você quer se hospedar, ou propagandas da Trivago, não existia essas coisas ainda. As pessoas, elas viajavam e quem abria suas casas eram os cristãos. E esta carta é uma carta muito provavelmente de uma recomendação para um homem chamado Gaio, que tinha o costume de hospedar viajantes que passavam e que iam pregar em outros lugares. E João estava recomendando um homem chamado Demétrio, para que ele pudesse recebê-lo muito bem. Isso nos faz lembrar que temos um Deus em movimento, e que o encontro com esse Deus gera um movimento por parte de nós. Todo esse movimento missionário gera uma cultura, e toda essa cultura é contra os padrões desse mundo. Como assim abrir a nossa casa para hospedar um desconhecido? Mas é assim que começa então essa história desses personagens. Quero dizer que quando nós abrimos o nosso coração para recebermos Jesus na nossa vida, nós recebemos também uma missão. Agora, todos nós que temos Cristo no centro da nossa vida, estamos diretamente conectados com o plano e com o propósito de Deus, de que o reino de Deus venha crescer no coração de muitas pessoas, em muitos corações. E Deus conta conosco, Deus conta com você. A partir do momento que você recebeu Jesus, você já está em missão. Isso me faz lembrar de um livro do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Ele era também um cristão, e ele conta de crianças que passam pela porta de um armário e se depara com o reino de Nárnia, onde existe uma missão para eles, onde eles recebem armas, eles recebem autoridade para fazer a diferença naquele reino, ajudando a um grande leão chamado Aslan, que nada mais é do que uma figura do próprio Cristo. Todos nós estamos envolvidos diretamente com missões. Mas a nossa resposta a esse chamado, a essa missão, ela começa pelo coração, com a pergunta que eu fiz primeiro: quem de fato você ama? E agora nós vamos abrir os nossos olhos para conhecer melhor esses personagens. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha uma boa saúde
e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. O primeiro personagem da nossa carta é João, não é Gaio, é João. Porque o João é o autor da carta. E ele mostra que ele está feliz, que ele está alegre, porque os seus filhos, que Gaio, ele está andando na verdade. João foi um grande apóstolo, amigo de Jesus, o discípulo amado por Jesus, mas agora ele já estava ficando mais velho. Ele já não podia viajar tanto, mas ele gostava de receber notícias vindas do campo. E ele se alegrava com as notícias que ele recebia acerca de Gaio. Ele tinha prazer de saber que Gaio estava indo bem, que a missão da igreja estava se expandindo, que havia pregadores que estavam passando pela casa de Gaio e levando a mensagem para pessoas que não conheciam o evangelho, e isso trazia alegria para João. É um prazer de um pai que sabe que seus filhos estão indo bem, estão caminhando na verdade. Eu fico pensando na alegria do pai que recebeu o seu filho de volta, no propósito correto, voltando para a sua casa, o filho perdido, o filho pródigo. E essa é a alegria de João, de saber que eles estão indo bem. João tinha esse jeito terno de chamar as suas ovelhas, que aponta para a sua autoridade apostólica, mostrando uma relação de certa profundidade, desejando bem aos seus filhos espirituais. Muito provavelmente, João foi ele que evangelizou Gaio. E a alegria de João era saber que Gaio, o seu filho, estava indo bem. Amado, ore para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A alegria de saber que a vida espiritual de Gaio estava indo bem. E ele ora pela saúde de Gaio, a saúde física, porque a saúde espiritual de Gaio já estava indo bem. Quem de fato que João amava? Quem que ele amava? Amava a missão de Deus, amava suas ovelhas, amava a igreja. Era lá que estava o coração de João, e era para lá que ele ia. Agora, nosso próximo personagem é o Gaio, talvez presbítero Gaio, talvez um ancião, ou até mesmo um pastor, uma autoridade, que abria a sua casa para receber esses missionários itinerantes. E ele acolhia com amor. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Gaio, ele abriu a intimidade do seu lar, ele abriu a sua casa, ele abriu mão da sua privacidade, ele contribuiu com o seu alimento, ele ofereceu segurança e ele ofereceu abrigo, ele saiu de si mesmo e ele foi em direção ao próximo. Talvez ele não estivesse na linha de frente, pregando para desconhecidos. Por outro lado, ele estava na retaguarda, ele estava dando suporte. Aqueles homens que passavam pela casa dele, tinha um referencial a quem voltar, um lar se eles precisassem. Eles podiam contar com a disposição e com o coração de Gaio.
Eu quero dizer uma coisa para nós, a respeito do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é eternamente trino. Ele é eternamente Pai, Ele é eternamente Jesus, o Filho, Ele é eternamente o Espírito Santo. Os três são um, vivendo em perfeita comunhão por toda a eternidade. Mas Ele abriu a sua casa. Ele abriu a sua casa para aqueles que eram estranhos a Ele, por causa do pecado. Ele abre a sua casa e nos convida para adentrarmos em sua comunhão, para participarmos juntos do seu espaço, daquilo que Ele é. Lá em João 17, verso 20 e 21, Jesus, numa das suas últimas orações, Ele fala assim: minha oração não é apenas por Ele, rogo também por aqueles que crerão em mim. Jesus orando pela gente, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Em João 14, de 1 a 3, diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Deus abriu a sua casa, mas Ele não nos recebeu somente como hóspedes. Deus elevou o nosso status para filhos. Ele abriu o seu espaço de comunhão e nos convida para participar juntamente com Ele. E quando nós abrimos a nossa casa, não só a nossa casa física, mas o nosso coração para receber pessoas, nós estamos imitando o próprio Deus. O povo de Deus, gente, é uma família, não importa aonde você estiver. Se nós estivermos próximos de alguém que é da família de Deus, nós podemos nos sentir bem. Eu lembro de uma viagem que eu fiz em 2007, era uma viagem missionária. Eu tinha doado as minhas férias para ficar uns dias com os missionários, andando pelo interior de Portugal, fazendo um trabalho com crianças. E eu levei a minha esposa e levei o meu filho comigo, o Estevão. E a viagem, ela começava em Paris, onde a gente passou alguns dias de férias, porque eu estava de férias também, e queria aproveitar. Só que meu filho, quando embarcou no avião, já estava meio doentinho. E aí, quando a gente chegou lá em Paris, aquela doença só foi piorando, e ele estava gripado. Naquela época não tinha tantos aplicativos de celular para fazer tradução, e aí eu não sabia falar francês, não sei falar inglês, aí fiquei, meu Deus do céu. E o filho doente e a gente lá no hotel, e foi ficando cada vez pior. E aí, nós íamos ficar 5 dias lá em Paris. E aí, com muita dificuldade, a gente conseguiu falar com um funcionário para nos orientar a chegarmos no hospital. Levamos o nosso filho no hospital. Chegando lá no hospital, eu precisava falar para atendente o que meu filho tinha. E aí aquela dificuldade. Peguei um livrinho que eu tinha levado, que falava assim, como falar francês se você estiver numa emergência no hospital, se você estiver num restaurante, aí várias coisas. Aí consegui abrir no hospital e ficava tentando mostrar para ela, assim, olha, é isso aqui e tal. Aí de repente apareceu uma portuguesa que morava lá. Aí ela apareceu, posso ajudar você? Eu falei, graças a Deus. Aí ela começou a falar com a mulher, e aí na hora de entrar com a médica e passar o meu filho com a médica,
Ela entrou junto com a gente. E ela fez todo o meio de campo. E aí a gente conseguiu comprar os remédios para os nossos filhos. Aí a gente estava agradecendo a Deus pela vida daquela pessoa, daquele anjo. Mas o Estevão continuando piorando. A Andréia falava assim: Elias, eu quero ir para casa. Eu falava, mas a gente vai pegar um voo de novo, vai para casa. Elias, a gente precisa ir para casa, aqui no hotel não está dando, está difícil aqui no hotel. Eu falei, calma que a gente vai na casa de missionários. E aí passou os dias, a Andréia passou muito tempo lá no hotel com o Estevão. A gente não fez um monte de coisa que a gente tinha planejado, e aí a gente conseguiu ir para Portugal. E lá em Portugal, na casa dos missionários, nós encontramos um lar que abraçou o nosso filho, que fazia sopinha para o nosso filho, que dava remédio, sabe remédio de vó para o filho, assim, planta não sei das quantas, aquelas coisas, ia lá e foi cuidando da gente. Eu e a Andréia, a gente ficou meio doente também, aí a mulher começou a cuidar de nós três, a missionária, e aí ficamos lá num lar abraçado, mas toda aquela angústia de querer ir para casa, passou, porque a gente encontrou uma casa, a gente encontrou o lar, a gente encontrou pessoas de Deus que nos abraçaram, e nós sentimos o amor de Deus ali. Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu depois. Passado um tempo, veio uma portuguesa para minha casa, para estudar, fazer um curso de adolescentes na faculdade teológica. E não é que ela lá em casa, com um probleminha na vista, ela descobre que tinha um câncer no olho. Aí dali eu e a Andréia correndo com a moça no médico, a Andréia, a gente acompanhando ela, a gente orando por ela, a gente conversando com a família, e a gente abraçando aquela moça na nossa casa. Então, a gente tem uma família, nós temos uma família. E a família pode ser a pessoa que está aí do seu lado, é o seu irmão. Lembra que eu falei no começo que Deus ele veio transformar a cultura? É justamente isso que ele veio fazer. Ele veio transformar a gente em um só corpo, em uma só família. Sabe que mais uma experiência para vocês? Nós tivemos o acampamento do Ministério Infantil e foi maravilhoso o acampamento do Ministério Infantil. E eu voltei assim, cheio de alegria, porque eu tinha visto assim crianças chorando por Jesus. Não chorando porque se machucou, crianças chorando por Jesus, de joelho, chorando por Jesus. Eu falei, meu Deus, mas foi tão bom esse acampamento. E aí na volta do acampamento, estava um toró aqui na região, e eu fiquei de levar uma voluntária até a sua casa. E já era 11 e pouco da noite, perto da meia-noite já. E no meio daquela chuva, a gente chegou no condomínio dela, e tinha 2 crianças na porta de casa, do lado de fora, uma do lado da outra. E aquela chuva. Aí eu falei, meu Deus, como assim, né? Sabe uma imagem meio surreal, assim, para o horário e tal? E aí a voluntária, que chama Cleo, ela foi lá e ela falou, por que você está aqui do lado de fora? Por que vocês estão aqui do lado de fora? Aí eles falaram assim, olha, é porque os meus pais estão brigando. E quando eles brigam, eles deixam a gente do lado de fora da casa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela colheu eles, levou, secou eles. E eu fiquei com aquilo no coração. Eu falei, meu Deus, como assim? Como os lares são assim? Como muitas casas são desse jeito? Como as crianças vivem desse jeito? E eu sei que isso não é existe coisa pior, tá, gente? É isso que eu queria dizer. Existe coisa pior do que isso. Isso não é nada, isso é fichinha. Eu falei, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir os nossos GPs que acontecem aqui na igreja. A gente tem 29 GPs acontecendo no culto das 9. O que é GP? Grupos pequenos de crianças. Nós temos esses grupos e eles se reúnem aqui no gramado, em vários lugares aqui da igreja, no culto das 9, no culto das 11 e no culto das 6:30. Essas crianças, ela tem um líder de GP delas, eles aprendem a palavra de Deus. Eu falei assim,
Vamos levar eles para os condomínios. Vamos fazer uma experiência. Porque a minha filha, lá na minha casa, conhece um monte de criança. E aquelas crianças entram na minha casa de repente e falam, oi, oi, oi. Eu falei assim, vamos fazer um GP. Vamos fazer um grupo pequeno de crianças acontecer no condomínio. E aí nesse mês de maio, e nesse mês de junho, nós vamos realizar cultos nos condomínios e nós vamos convidar as crianças. E vai ter brincadeira, vai ter um monte de coisa. Mas esse projeto só vai dar certo se os pais se relacionarem com essas crianças do condomínio, dos vizinhos. E que Deus nos abençoe. Eu não sei o que vai dar. Na verdade, eu estou na expectativa. Eu espero que Deus faça grandes coisas. Mas eu quero que crianças como essa, que estão tomando chuva do lado de fora da casa, venham encontrar uma casa em que recebe um abraço. Mas o Gaio, quem ele ama? Quem ele ama? Quem de fato que Gaio amava? Creio eu que ele amava a Cristo, ele amava a missão de Cristo, ele amava o próximo, ele amava o seu irmão, e ele abria mão de muitas coisas para receber bem as pessoas. Mas tudo estava indo bem na nossa carta, até que aparece meu pai. Sempre tem aquele que é mais difícil, entendeu? É o tal do Diótrefes. Escrevia a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Gente, nós temos um Diótrefes aqui. Quem será que Diótrefes amava? Alguém que impedia os visitantes na sua viagem, ninguém hospedava ele. E quem hospedava o Diótrefes expulsava a pessoa da igreja. Expulsava. Ele impedia que as pessoas recebessem. Provavelmente Diótrefes era um líder de uma igreja não tão distante da região onde estava Gaio. Ele disseminava a discórdia, fazendo uso de palavras maldosas contra João e outros da parte de João. Ele se recusava a receber os viajantes, mas não só isso. Quem desejava receber um viajante, ele expulsava da igreja. Em outras palavras, ele expulsou pessoas da igreja. Quem ele amava? Eu queria fazer uma ilustração. É pobre essa ilustração. Ela não diz respeito à magnitude que é, mas vai nos ajudar. Que a igreja é como se fosse uma carroça. Mas uma carroça que ela é levada por pessoas, por gente de carne e osso. E existe um destino para essa carroça. Existe uma missão, um lugar aonde essa carroça ela tem que chegar. E tem aqueles que entenderam qual é o projeto, e elas saem de si mesmo, e elas vão lá, pegam as cordas da carroça, e elas começam a levar a carroça. E existe aqueles que não entenderam direito. E eles ficam sentados em cima da carroça. Eles são levados pela igreja. Aqueles que estão na frente. E eles são abençoados.
Eles ficam ali sentados de boa, eles aproveitam tudo aquilo que a carroça oferece de bom, e eles estão lá, sentados em cima da carroça. Agora existe um último grupo, que é o grupo que segura a carroça, não quer que a carroça vá para frente. E esse é o nosso amigo Diótrefes, que não via alegria, que pensava mais em si mesmo. Escrevia à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Quem Diótrefes amava? Diótrefes, ele amava a si mesmo. Mas até aí tudo bem. O problema é que ele amava só a si mesmo. A Bíblia fala para nós amarmos ao próximo como a si mesmo, e não só a si mesmos. E esse era Diótrefes. E por causa da atitude de Diótrefes, pessoas sofrem, pessoas são expulsas da igreja. Por causa de Diótrefes, João chora, João sofre, sente, eu vou ter com ele, eu vou falar com ele. Eu digo uma coisa, qualquer lugar onde há pessoas que só amam a si mesmo, esse lugar sofre. Se tem uma família, onde tem uma pessoa lá na família, que ama só a si mesmo, essa família sofre. Se tem uma igreja onde tem pessoas que amam só a si mesmos, esse lugar sofre, é ruim, não dá para ficar num lugar desse. Se você tem políticos que amam a si mesmos, eles vão encher os seus bolsos de dinheiro, e o povo sofre, esse país sofre, com pessoas que amam só a si mesmo. Foi assim, por causa de Diótrefes. Quem de fato Diótrefes ele amava? Ele não viu, provavelmente não teve contato com o que Paulo disse. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Deus criou nós, todos nós, como seres apaixonados. Toda a realidade da criação de Deus depende que nós amemos uns aos outros, para que vá bem. Quer uma família boa? Ame uns aos outros. Quer uma igreja saudável? Ame uns aos outros. Toda essa realidade que você vê à sua volta, ela é feita para dar certo à luz disso. Fora isso, gente, é só abismo, é só desgraça. Quer transformar circunstâncias? Amando uns aos outros, saindo de si mesmo e indo em direção ao próximo. Aí a missão vai bem, a missão de Deus vai bem, as coisas são transformadas, a igreja vai bem, tudo vai bem, quando nós amamos uns aos outros. E isso é uma postura que demanda muita humildade. Por isso que João chama a atenção de maneira contundente. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Ele está falando de Diótrefes. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Eu queria que você decorasse esse finalzinho comigo, que eu vou usar no final da pregação. Por fim,
nós chegamos no último personagem. Passamos por João, quem ele amava. Passamos por Gaio, quem ele amava. Passamos pelo Diótrefes, quem ele amava. E chegamos em Demétrio. Demétrio é o último homem da nossa carta aqui. Provavelmente ele estava sendo recomendado por João para ir até a casa de Gaio e passar pela casa de Gaio. E diz assim, quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Mas eu queria chamar a atenção para a seguinte frase: inclusive a própria verdade. Até a verdade dá um bom testemunho dele. Não era só o que as pessoas viam, não era só o que João via, mas era o que a verdade tinha a falar a respeito de Demétrio. E aí eu devolvo a pergunta para nós: o que a verdade tem a dizer ao nosso respeito acerca do nosso amor e da onde está o nosso coração? A plenitude da fé cristã, da nossa vida cristã, ela se dá na esfera do amor, gente. Demétrio seria agraciado pela hospitalidade de Gaio, mas Gaio seria agraciado pela simpática presença de Demétrio. Ambos abençoariam uns aos outros. Eu queria falar mais uma ilustração. Na praça de alimentação, gente, nós sentamos todos juntos, mas não conhecemos ninguém à nossa volta. Nós estamos lá por causa de nós mesmos, para satisfazer uma necessidade pessoal nossa. Na igreja, nós sentamos todos juntos e conhecemos uns aos outros. E se não sabemos o nome, reconhecemos que somos parte de uma mesma família e que fazemos parte de um mesmo corpo. Nós todos aqui somos um, ainda que você não saiba o nome de quem está do seu lado. Na praça de alimentação, você pega a sua bandeja e você torce para encontrar uma mesa vazia. Na praça de alimentação, quanto mais vazio, melhor. Aí você vai, e se tiver todas as mesas ocupadas, você vai ter que sentar com alguém, aí você fica, senta aqui. Posso sentar aqui? Pode, senta. Aí você vai lá, senta e come. Mas você quer sentar sozinho. Na igreja, nós servimos uns aos outros. E isso é um privilégio participar disso. É um privilégio poder servir. Se você não está servindo em lugar aqui, se você não está servindo em nenhum lugar, e se você pode, olha, por favor, não fique em cima da carroça, vai para frente da carroça. Na praça de alimentação, quem tem dinheiro pode comer mais caro. Agora, quem não tem dinheiro pode comer na praça de alimentação, gente? Não pode. Não pode comer. Na igreja, nós recebemos juntos o mesmo alimento. É o pão da vida, é Cristo que nos alimenta. E por causa disso, nós também estendemos as nossas mesas e nós compartilhamos o pão, que é alimento físico, porque nós amamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Ninguém fica de fora na igreja. Ninguém fica de fora. A alegria é justamente essa, é nos alimentarmos juntos e servirmos uns aos outros e fazer parte dessa esfera de amor, que sempre cabe mais gente. Na praça de alimentação, quanto mais vazio, sem fila no McDonald's, tudo melhor. A igreja, quanto mais gente, melhor. Queremos ver mais pessoas aqui, mais amigos aqui, que vocês tragam seus familiares aqui, mais gente aqui. Se tiver mais gente aqui, que estiver lotado,
Isso é um problema bom de tentar resolver. É um bom problema. Essa casa cheia é um bom problema. Questões às vezes de segurança e tudo mais, mas é um bom problema para a gente resolver. Estacionamento cheio e o carro deixado lá longe. Gente, vem para cá glorificando, entendeu? Porque a casa está cheia. É assim que a gente... Graças a Deus, porque as pessoas têm ouvido a palavra de Deus, e as pessoas têm se alimentado, e as pessoas têm servido uns aos outros. Abra a casa do teu coração, abra a tua intimidade, abra e compartilhe o alimento, abra, faça parte daquilo que Deus quer fazer. Tem um paradoxo que a gente nunca vai entender, que é quando a gente dá é que a gente ganha, quando a gente entrega a nossa vida é que a gente recebe. E tem gente que é tão pobre que só ama a si mesmo, só a si mesmo, e nunca participou da alegria e da satisfação de ver uma casa cheia, onde aquele que veio trazer essa casa cheia é o próprio Deus. Mas toda essa transformação começa não simplesmente num conhecimento intelectual, ela passa pelo coração. Tudo isso só é real, gente, por causa do amor, porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que significa isso? Que Deus nos amou primeiro? Como nasce o amor? Eu vou tentar explicar para vocês como nasce o amor, porque Ele nos amou primeiro. É como se fosse ensinar um bebê a sorrir. Você não dá um curso para ele, olha, você vai sorrir, é só seguir essa apostila, e o bebê vai sorrir. Não, não é assim que você vai fazer. Sabe como você vai fazer? Você vai sorrir para ele. Você vai fazer assim, ó. E cadê neném? Aí o neném vai ficar olhando com aquela cara de sério, vai chorar às vezes na primeira, aí a esposa vai tirar você de perto, assim, aí vai ficar só ela, e ela vai falar, cadê neném? Aí vai fazer aquele do achou, que é assim, ó, achou, não é assim? Aí aquilo lá vai ficando dentro do neném, ele vai recebendo aquele estímulo maravilhoso, que é do amor, e aí um dia, sem que você saiba qual é, ou qual hora que é, vai mexer aqui, ó, os músculos, mas passou primeiro pelo coração, chegou até a mente, e o neném vai dar um sorriso, e aí o olho do pai e da mãe vai encher de lágrima, porque o filho sorriu de volta. Se a gente pode amar, é porque Deus te amou primeiro, e você retribui o sorriso a Ele, e depois você retribui o sorriso ao próximo, e retribuiremos o sorriso uns aos outros, e Deus vai fazer uma grande casa, onde nós vamos estar juntos, cheios de amor, porque Ele nos amou primeiro. E eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, e eu quero falar que houve um preço para esse sorriso, porque esse sorriso começa com uma história de inimizade, onde o homem virou as costas para Deus, mas Deus nunca desistiu da sua criação, porque Ele, essencialmente, Ele é amor. Deus é amor. E Ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, a qual por um determinado período de tempo, em que Ele ia levar o pecado de toda a humanidade sobre si, Ele teve que virar as costas para o seu Filho, e o Filho falou, Deus meu, por que me desamparaste? Durante essa eclipse, essa escuridão sobre o Filho,
Ele estava se voltando à nossa direção para abrir um sorriso de amor, qual você pudesse retornar, você pudesse devolver. Foi na cruz que Jesus paga um preço pelos nossos pecados, para que você estivesse aqui hoje, cheio de alegria, cheio de amor. Foi por causa da morte de Jesus que recebemos o sorriso de Deus. E eu queria fazer uma pergunta aqui, porque Deus está sorrindo para você. E digo mais, Ele não sorriu só hoje, agora. Ele tem sorrido para você há algum tempo. Algum tempo Ele já tem falado no seu coração. Algum tempo Ele já tem ministrado no seu espírito. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida, nessa manhã. Se você vai retribuir esse sorriso, não de maneira mecânica, porque passou pela sua mente, mas porque em primeiro lugar, passou pelo seu coração. E você entendeu, eu preciso sorrir, porque assim, eu quero experimentar esse amor de maneira sincera. Se alguém aqui nessa manhã, levante sua mão, que quer experimentar o amor de Deus e retribuir esse sorriso a Deus, eu quero orar contigo. E eu queria fazer um desafio. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, sai do seu lugar, a igreja toda fica no mesmo espírito. Eu quero orar pela sua vida. Se há alguém aqui, mais alguém. Senhor Deus Pai, estou aqui nesta manhã, porque o Senhor sorriu para mim, através do Teu amor, por meio do Teu Filho. Quero viver retribuindo, a Deus, o Teu amor. Quero que a minha vida seja Tua. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor caminhe comigo, hoje e sempre. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. E que o Senhor cumpra os Teus propósitos na minha vida, hoje e sempre. Amém.